E aí pessoal, tudo em cima, aqui é o Yuri. Galera, dessa vez estamos de volta com mais um episódio de Por que Deu Certo, série onde retrato histórias dos consoles mais bem sucedidos, seguidos também por toda a sua trajetória e com a inclusão de algumas curiosidades. Antes de começar o vídeo, quero só deixar um agradecimento a todos que vêm acompanhando o canal e ajudando sempre, deixando uma avaliação, um comentário, compartilhando o vídeo e espalhando o canal pra galera. Sério galera, isso me ajuda e me motiva demais. Eu fico muito feliz em saber que estejam gostando do conteúdo e também sempre participando. Lembrando que meu objetivo é sempre trazer a história dos videogames e criar discussões de forma dinâmica e divertida. E se você é novo no canal, já sinta-se bem-vindo. Enfim, sem mais delongas, vamos lá, o console da vez é o sensacional Xbox. And from the far corners of the earth, so shall the multitude be joined together, and their power will be magnificent to behold. O Xbox, e quando digo Xbox, deixando bem claro, estou falando do primeiríssimo modelo em que o console tinha um visual de caixa realmente, foi a primeira aposta da então poderosa Microsoft. Se trata de um console da sexta geração, ele competiu com o PlayStation 2, GameCube e o Dreamcast. Inclusive, o Xbox é o primeiro console americano desde o lançamento do infelizmente fracassado Atari Jaguar. Então, por ser um console tão importante hoje em dia e também inovador de certa forma, ele possui uma longa história para contar. Então vamos lá, começando pelo seu desenvolvimento. Situando vocês na época do surgimento da ideia para o que futuramente seria o Xbox, tudo começa em 1995, assim que o Windows 95 foi lançado e o mercado de games estava entrando na sua quinta geração de consoles, a geração dos games em 3D, dos CDs e dos muitos consoles multimídias. A Microsoft, vendo o poder deste mercado de games e vendo também a recém-chegada Sony fazendo sucesso com seu console, o PlayStation 1, queria mostrar aos consumidores e desenvolvedores que o seu sistema operacional poderia ser uma boa alternativa para os jogos. O problema é que era muito difícil trabalhar com jogos em um sistema como o Windows 95 era, pois o programador deveria gerenciar e criar todo o script de comunicação entre o software, o jogo no caso, e o hardware, o uso dos recursos disponíveis, e isso tornava toda a programação difícil e demorada de se fazer. E além disso, os consoles sempre pareciam a única alternativa das grandes desenvolvedoras. Afinal, o console é próprio para os games. Inclusive, vale citar que a Sony estava distribuindo kit de desenvolvimento para soft houses, você não precisava pagar para ter seu kit de desenvolvimento do PlayStation 1. Muitos pensavam a essa altura que a solução para jogos no PC seria o DOS, que rodavam Quake e Doom, por exemplo. Dois grandes jogos de tiro. Porém, a Microsoft lança, nesse mesmo ano de 95, uma ferramenta que para ela seria a solução para trazer mais desenvolvedoras para os PCs. Eis que a Microsoft cria o DirectX, que é basicamente uma biblioteca de APIs, ou seja, uma lista de códigos e interfaces que justamente fazia a comunicação do software do jogo com o hardware. Todo o gerenciamento que antes era necessário fazer manualmente pelo programador já estava programado pelo DirectX. Claro que aqui eu não estou falando de um DirectX avançado como hoje em dia, era uma API instável. A primeira versão do DirectX considerava estável é o DirectX 9 e este só chegou no Windows XP, lá para meados de 2001. A Microsoft então lançou o DirectX junto também do Windows Games SDK, o kit de desenvolvimento do Windows. Porém, o tempo passava e os desenvolvedores continuavam evitando o Windows, acreditando que a plataforma não seria confiável para seus jogos, e o mercado de games continuava um fervo. Eis que em 1998, um membro da equipe do DirectX tem uma ideia que poderia resolver o problema da Microsoft. Para provar às desenvolvedoras que o DirectX era algo amigável de trabalhar e daria certo, eles resolveram construir um console inteiro baseado em DirectX. Bill Gates, então presidente da Microsoft, dizia que a Microsoft deveria investir no mercado de games, porém nem todos da empresa levavam essa ideia a sério. Inclusive, eu vi uma entrevista com um dos criadores da plataforma Xbox e ele disse que ao apresentar a ideia para os executivos da Microsoft, a princípio a galera riu da ideia, porém eles disseram:
Nós não pensávamos que isso seria algo que pudesse nos colocar juntos para discutir, mas é uma ideia interessante, vamos adiante com isso, e isso em tradução livre, e com interpretação também. O time de desenvolvimento do projeto eram 4 pessoas, Kevin Buckles, Seamus Blackley, Ted Haze e Otto Berkes, eu acho que é assim que se fala, não sei galera, foi mal. Porém, como uma grande empresa, não eram só eles dentro da empresa que desejavam um console. O time formado pela galera do DirectX recebeu a integração de Ed Fries, que era chefe de publicação de jogos da Microsoft. O próprio Ed Fries deu uma entrevista e contou um pouco dessa história. Como a entrevista é em inglês, eu vou deixar linkado para vocês completa aí na descrição e eu vou citar aqui, traduzido por mim, o trecho que lhes interessa sobre o desenvolvimento. O Ed Fries ele disse que a galera do DirectX foi atrás dele, apresentou o projeto batizado de DirectX Box, que segundo eles era basicamente um PC rodando Windows, porém eles queriam esconder os vestígios do Windows, e então eles iriam empacotar e vender como console. Existia também um outro console sendo desenvolvido por outro time da Microsoft, e este era algo muito mais parecido com o PlayStation 2, e inclusive no time estava uma galera que havia trabalhado no Sega Dreamcast. Então começa uma guerra entre os dois grupos para conseguir o visto do tio Bill Gates, para que o projeto pudesse continuar. Só um projeto iria continuar, o outro iria ser abortado. Bill Gates escolheu o protótipo que estava sendo desenvolvido pela galera da DirectX. E, segundo o Ed Fries, o motivo teria sido pela opção da equipe manter o Windows no sistema, porém escondido. Nessa altura, a equipe também já tinha um protótipo desenhado em mente, que era um console em formato de X de cor prata, com uma placa-mãe dentro, tudo certinho. O console, durante seu desenvolvimento, basicamente foi montado a partir de peças de PCs da Dell, e a versão final do console ficou entre o protótipo que a equipe havia desenvolvido e a ideia do outro time. Era basicamente uma caixa com um X no meio. O bom no console é que ele justamente vinha com o sistema Windows por debaixo do pano, e isso facilitaria muito para portar títulos para o console, e garantindo uma boa lista de games para o seu lançamento. Antes de continuar, vale ressaltar que durante esse período, Bill Gates sofre vários processos por formação de monopólio, e ele deixa a presidência da Microsoft, sendo assumida por Steve Ballmer, este que incentivou ainda mais a produção do Xbox. Bill Gates, por escolha própria, perdeu uma parcela do poder decisivo de sua empresa. Por sugestão de Ed Fries, o DirectX Box teve seu nome encurtado e assim passou a ser Xbox. Os motivos dessa troca eram pura conveniência e marketing, pois seria um nome mais fácil de falar, de lembrar e de divulgar. Com o desenvolvimento caminhando bem e se aproximando do fim, então eis que Bill Gates em 2000, na GDC, que é um evento que ocorre naquele ano, anuncia oficialmente o Xbox, que seria lançado depois de 18 meses a partir daquela data. I'm announcing the Xbox, which we're marvelously titling The Future of Console Gaming. We wanted to make a platform that was designed by game developers for game developers, and so what better place than to deliver it to the home of game developers at GDC. So 18 months out, you have to go to developers, talk to them about the platform, talk about the tools and the architecture, so that when the product ships, there are amazing games available. Falando sobre esse vídeo que mostra justamente o anúncio do Xbox, podemos ver Ed Fries falando que é um console feito por desenvolvedores de jogos para desenvolvedores de jogos. E também vemos que a Microsoft aposta que o Xbox seria um console de grandes jogos. E claro que a Microsoft não ia apostar à toa, Porém, o Xbox não tinha nenhum título arrasador que fizesse os jogadores terem um motivo para comprar esse console. Inclusive a Microsoft via o que estava acontecendo no mercado, o PS2 estava dominando tudo e o Dreamcast caminhando para o fracasso, infelizmente. Eis então que a Microsoft lembra que uma empresinha assim, chamada Bungie, havia anunciado um game chamado Halo, jogo que sairia para o Windows e Mac, e muitos pensavam que este seria o título que pudesse trazer o Mac para o mapa do mundo dos jogos. Porém, claro que a Microsoft não deixaria isso acontecer, então a empresa compra a Bungie e passa a trabalhar em Halo como um título de lançamento do Xbox e também um exclusivo de plataformas Windows. O Xbox chegou em novembro de 2001 nas prateleiras dos Estados Unidos, época em que o Dreamcast havia sido descontinuado e a Sony estava faturando rios de dinheiro com o PlayStation 2. O Xbox chegou custando $299 e ele não vendeu 100 milhões de unidades como seu principal rival estava vendendo. Porém, ele vendeu bem até, alcançando 1 milhão de unidades em 3 semanas. Inclusive,
Halo era a grande responsável por isso. No ano de 2002, a Microsoft planejava lançar o console nas outras regiões do mundo, inclusive no Japão, regiões em que a Microsoft sabia que não tinha um poder de venda tão grande. Então, a Microsoft diminui o preço do Xbox para $199. E, meus queridos, esse preço não dava nenhum lucro para a Microsoft. O preço para fabricar um console era maior do que para vender, ou seja, a Microsoft optou por vender seu console sem lucrar nada, isso para firmar o nome Xbox e vender mais consoles. Talvez se não tivesse sido essa manobra, o console não tivesse dado certo. E também foi em 2002 que a Microsoft lançou o serviço de jogatina online, serviço que mudou para sempre a forma de jogar online. Não foi o primeiro, mas foi o mais funcional até então. A Live chegou no final de 2002 e só na sua primeira semana 150 mil pessoas aderiram ao serviço. E relaxa que já falaremos mais desse serviço, por enquanto saibam do sucesso que foi. O Xbox foi um console que foi pioneiro em muitas coisas. Foi o primeiro a contar com um disco rígido, com som Dolby Digital e que realmente transformou o console em algo muito próximo a um PC. O Xbox vendeu 24 milhões de unidades no mundo todo. Isso deixou ele em segundo colocado na briga dos consoles, mas fez ele dar certo e incentivou a Microsoft a continuar trabalhando nessa plataforma, para lançar lá em 2005 o incrível Xbox 360, que vai ter um vídeo por aqui em breve. Agora, meus caros, depois dessa história maneira, vamos retratar de alguns pontos do console que deixei para falar em separado. São eles, os jogos, o controle, a Live e o disco rígido, isso mesmo, o disco rígido. Vamos lá então, começando pelos jogos. O Xbox, por parecer muito com o PC e ter a arquitetura de um, praticamente tem uma gama de títulos em que sua exclusividade é meio complicada, pois temos muitos games que são exclusivos do console, porém podemos encontrar os mesmos games em PCs ou Macs, ou seja, nem todos os jogos considerados exclusivos são exclusivos da plataforma Xbox. Mas isso não impede que os jogos tenham boa qualidade. Muitos jogos do Xbox são excelentes, inclusive o Xbox marca a chegada da Microsoft Game Studios, o estúdio de games da Microsoft, responsável por grandes títulos como Age of Empires, Dungeon Siege, não sei, e o próprio Halo. A Microsoft Game Studios é um aglomerado de várias empresas, vários estúdios de jogos, como por exemplo, hoje em dia, a Mojang do Minecraft faz parte desse aglomerado. Muitos consideram Halo 2, Forza Motorsport, Elder of Scrolls 3 Morrowind e Fable como os melhores games da plataforma, mas eu queria deixar para vocês aí nos comentários dizer quais são os melhores na opinião de cada um. Os gráficos do Xbox eram bem similares com o do PS2, porém o Xbox era bem mais potente, principalmente por se tratar de um computador, tecnicamente. Portanto, na maioria das vezes o gráfico era melhor. Na descrição tem uma tabela comparando o hardware dos três consoles daquela geração, o Xbox, o GameCube e o PS2. Também vou deixar na descrição do vídeo um comparativo do jogo Black rodando no Xbox e no PS2, só conferir. Os jogos do Xbox poderiam ter muita qualidade e avanço gráfico, porém havia algo que deixava a experiência dos jogadores completamente desconfortável, e esse algo é o controle. O controle do Xbox era extremamente enorme e diferente dos padrões da época. Segundo Ed Fries, a explicação para tal era que o controle havia sido desenvolvido por uma equipe da Microsoft que já havia criado outros joysticks, e pela equipe do Xbox não ter experiência nenhuma com controles, eles nem deram bola para o que a equipe estava desenvolvendo lá, né? Porém, só depois com todo o feedback da galera que eles viram o monstro que tinham criado. Para substituir esse controle grotesco, a Microsoft criou o controle S, que era menor que o original e acabou substituindo esse original, por ele ser muito grande e mal visto, e o tal controle S é muito parecido com o controle do Xbox 360. Enfim, agora vamos falar da Live e do inovador disco rígido do Xbox. A Microsoft, desde o desenvolvimento do console, planejava um sistema em que os jogadores pudessem jogar online. A primeira decisão que teve de ser tomada era de colocar ou não um modem no Xbox, pois naquela época era assim que muitas pessoas se conectavam. Porém, a decisão que foi tomada foi de incluir uma porta Ethernet de conexão LAN, que possui velocidade superior à conexão Dial-Up. Essa decisão foi arriscada e poderia colocar todo um sistema online abaixo, pois a conexão Ethernet não era comum naquela época. Era uma decisão arriscada
que acabou dando certo. A Live praticamente criou o termo de jogatina online, que naquela época era algo primitivo e que poucos concordavam. A Live chegou e firmou esse termo. A ideia do disco rígido para a equipe do Xbox era revolucionária, pois daria aos jogadores uma possibilidade de pré-instalar seus games, baixar mais jogos via online, e alguns jogos poderiam utilizar esse espaço extra para colocar conteúdo extra ou até deixar o jogo mais bonito. A equipe via isso como um molho secreto. Porém, muitas das expectativas da equipe acabaram não se concretizando, pois as desenvolvedoras na maioria das vezes lançavam seus jogos para várias plataformas, e somente o Xbox tinha um disco rígido, portanto o HD acabou sendo uma vantagem para salvar games e baixar conteúdo da Live, o que é muito bom, porém ele não foi utilizado da forma como a galera esperava. No PlayStation 2, por exemplo, não era possível baixar um jogo para o seu videogame, pois o PlayStation 2 não tinha um disco rígido. E também você precisava do memory card para salvar seus games, coisa que não existia no Xbox. Tudo bem, um HD de 8 GB não é muita coisa, mas comparado aos 8 MB que tinha o memory card, dá para ficar muito satisfeito. Enfim, é com muito poder de hardware, trabalho de marketing, jogadas arriscadas e investimento que a Microsoft fez com que o Xbox desse certo. O Xbox teve mais de 799 títulos lançados, e foram muitos desses títulos que fizeram ele ser algo diferente do PS2 e garantir sua base de fãs. Na 7ª geração de consoles, o Xbox 360 foi o primeiro a ser lançado e trouxe a experiência definitiva que a Microsoft desejava com seu console, e também firmou a sua entrada no mercado dos consoles. Foi o Xbox que acabou fazendo com que o Nintendo GameCube ficasse na lanterna de vendas e acabasse sendo uma despesa comercial para a Nintendo, mas em compensação, foi ele que criou muitos dos padrões para o futuro da indústria dos games, como o HD, a jogatina em nuvem, jogos em mídia digital e enfim, muitas coisas que vemos hoje em dia nos consoles. Enfim pessoal, então é isso aí, esse foi o porquê deu certo do Xbox, deu um trampo desgraçado pra fazer esse roteiro como sempre dá, foram 5 páginas de roteiro aqui, todas bem editadas e tal pra vocês, né, enfim. Então se você gostou desse vídeo, galera, não esqueça de avaliar, de comentar, deixa aí o seu top aí de jogos do Xbox, deixa o que você achou desse vídeo, se você já teve um Xbox, e não tô falando do Xbox 360, galera, do original, verdão, caixona preta lá monstruosa, né, enfim. Pessoal, tem link extra na descrição pra vocês conferirem, a gente se vê na próxima. Se você chegou até aqui, a palavra-chave pra colocar nos comentários pra dizer que você chegou até o fim é batata frita, tá? Então coloca batata frita aí que é da hora, é nóis, tá bom? Então pessoal, então é isso aí, então, a gente se vê na próxima, valeu e falou, galera.